Bom, o Internacional que venceu agora há pouco a equipe do Grêmio pelo placar de 3-2 e eu tô aqui, ó, no estádio Beira-Rio para te contar todos os bastidores. Tô aqui, ó, no túnel de acesso dos jogadores para te contar todos esses bastidores porque tem muita coisa para eu te falar, tá? Eu quero te falar sobre o que diz o técnico Eduardo Cudê, a briga que aconteceu exatamente aqui onde eu tô entre o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, e também o presidente Alessandro Barcelos. Quero te contar também alguns bastidores da zona mista, onde vários atletas do Internacional pararam para falar, Wesley, o próprio Bruno Gomes também parou para conversar com a gente, Bruno Henrique, diversos jogadores do Internacional pararam para conversar com a gente, e no vídeo hoje eu quero te trazer todas as atualizações desse pós-jogo do Internacional contra a equipe do Grêmio e mais uma vitória em clássicos. Então, só antes, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e óbvio, merece o gostei, né? Tô aqui exatamente no túnel de entrada aqui, ó. A luz vai ficar agora um pouco ruim, mas ali está o estádio Beira-Rio. Qualidade não tá das melhores, mas eu acho que é válido, né? Gravar aqui nesse momento onde o Inter venceu por 3-2 a equipe do Grêmio, num jogo que a gente não esperava ser tão complicado, mas o Inter acabou se complicando em diversos momentos, tá bom? Mas o que eu quero conversar com vocês exatamente no vídeo de hoje, é exatamente o que disse bastidores dessa vitória por 3-2 do Internacional, começando por uma primeira situação que foi uma briga que aconteceu após o jogo entre o presidente Alessandro Barcelos e o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum. A gente tem duas versões, a versão oficial e a versão extraoficial. A versão oficial da direção do Internacional é que, segundo o regulamento do Campeonato Gaúcho, os dirigentes das equipes não podem ir no campo, não podem participar ali junto com os jogadores. E o Antônio Brum foi reclamar da arbitragem, inclusive o Grêmio que usou muito essa tônica da arbitragem. Mas o que eu quero conversar exatamente contigo, o que disse o Internacional? O presidente Alessandro Barcelos, que estava exatamente ali, ó, porque ali atrás tem uma TV, e ele viu que o Antônio Brum tinha subido e estava conversando com o Anderson Daronco. O presidente Alessandro Barcelos sobe essas escadas aqui e vai em direção ao Antônio Brum. Nesse momento, o Alessandro Barcelos e o Antônio Brum começam a ter diversas discussões, né? Cada um se elogiando para lá e para cá, como todo mundo sabe. O presidente Alessandro Barcelos vem em direção aqui onde eu estou nesse momento e fala, vem para cá agora. Né? Alguns acharam que era, olha, vem para cá que a gente vai brigar. Alguns levaram nesse tipo de consideração. Na versão oficial do Internacional, não. Era o vem para cá e vem aqui ficar para dentro, que a gente não pode ficar aqui dentro do campo. Na versão oficial do Internacional, esse tipo de situação. Mas alguns também levaram em consideração que o presidente Alessandro Barcelos estava chamando no jargão Antônio Brum para porrada. E alguns levaram até isso em consideração. Isso foi após o jogo de todo bastidor que aconteceu, né, de arbitragem, todo mundo viu o que aconteceu, tá bom? Outra situação também que eu quero falar para ti. Nesse momento, na entrevista coletiva, onde o técnico Eduardo Cudê fala em diversas vezes sobre os erros, né? Não só coletivos que teve, não coloca a culpa no René, diz que vai seguir escalando o René, que tem confiança, que a não ser que entregue um lateral que faz a saída de três, que faz o que o René consegue praticar ofensivamente, ele vai seguir colocando o lateral esquerdo. Todo mundo sabe que o Inter está no mercado, traz de um novo jogador para essa função, mas o René hoje é uma peça fundamental nesse time do Internacional. O Inter não tem outro lateral esquerdo e ele vai seguir jogando já para o jogo dessa próxima quarta-feira, jogo importantíssimo para o Internacional na Copa do Brasil, tá bom? Além disso, o técnico Eduardo Cudê volta a falar para não consumir merda. Eu vou usar exatamente essa frase que ele usou, porque foi exatamente isso que ele disse. Olha, não consumam M. E aí ele falou sobre exatamente as críticas que vem tendo no Internacional, sobre os erros coletivos, mas disse, olha, a gente fez 3 gols, se a gente pode até falhar, por exemplo, tomar 1, 2 gols, mas se a gente fizer 3, tá tudo certo. Além disso, né, ele falou também, para quem não sabe e não viu, no aquecimento, o Fabrício Bustos, maluco, deu uma entrada muito dura no Ener Valencia, uma entrada muito dura mesmo, e o Valencia saiu mancando, veio até essa direção de eu todas essas escadas e foi ali, ó, pro vestiário do Internacional. Ele chega no vestiário, o Cudê não sabia o que tinha acontecido. O Lúcio Gonçalves desce essas escadas correndo também e avisa, olha, o Valencia tá sentindo muito, muito. E aí o Cudê começa a perguntar pro Valencia, cara, tu pode jogar? Tá doendo? Tá passando? Ele disse que perguntou 7 vezes pro Ener Valencia, tá passando? Como é que tá a dor? Tá inchando? Mas o tornozelo do Ener Valencia sim, está machucado. Até que ele sai ali nos 20, 25 minutos de jogo, vai ser reavaliado
E existe sim uma possibilidade de ele não estar à disposição para o jogo de quarta-feira. Mas aí ele fala na vontade do time e na vontade dos jogadores. O Valência, mesmo machucado, ia jogar. Ele jogou machucado. Ele disse que nem que se precisasse colocar injeção, enfim, pudesse fazer uma série de situações, o Valência ia ficar de fora desse jogo. Fato é, o Valência jogou o dia de hoje, tá bom? E jogou, não vou dizer que no sacrifício, mas ele jogou não 100%, visto tudo que ele acabou enfrentando ali no aquecimento. Passando agora, quero te falar na zona mista, porque alguns atletas do Internacional pararam para falar e os mais importantes foram o Antony e o René, que participaram da pior falha que eu já vi aqui no estádio Beira-Rio. Mas antes, o Bruno Gomes e o Wesley pararam para conversar, os dois novos reforços do Inter. O Bruno Gomes falou sobre a sua adaptação, perguntei para ele, olha, como é que tá a tua adaptação com o técnico Eduardo Cudê, que fez hoje duas funções, né? Ele entra na vaga do Bruno Henrique, depois ele vai para a função do Maurício, ele diz que está se adaptando ainda, né? É a segunda passagem dele já no Inter, mas diz que ao longo dos treinos, ao longo das semanas, vai evoluindo cada vez mais. O Wesley também falou em garantir o seu espaço. Ele disse que veio aqui para o Inter para construir o espaço dele, para brigar pela titularidade, tá bom? E o Wesley sempre adotou esse tipo de característica, né? De ser um cara, olha, eu não tô aqui para tirar a vaga de ninguém, eu tô aqui para construir o meu espaço. Ele sabe que o Wanderson é o titular do Inter, mas ele vai continuar ainda nesse momento brigando pela titularidade. Inclusive o Wesley entrar bem no segundo tempo, tá? O Wesley dá uma cara nova pro time, o Wanderson já tava cansado e o Wesley entra, tem uma boa oportunidade, inclusive que ele dribla muito bem de uma bola onde ele domina com a cabeça e consegue colocar na frente, por exemplo, do João Pedro, ele acaba finalizando mal, mas o Wesley é um jogador que a gente já viu, uma característica de 1 para 1, uma coisa que a gente não tinha nesse banco de reservas do Inter. O Inter não tinha um jogador de drible, de 1 para 1. E o Inter consegue ganhar isso agora, por exemplo, com o próprio Wesley. Além disso, Bruno Henrique e Wanderson pararam para falar, foram mais protocolares, tá? Falaram sobre a vitória, né? O Wanderson falou sobre o poder de reação do Inter, o Inter que sai perdendo 2 vezes, empata e ainda consegue virar. O Wanderson foi muito pragmático nessa situação. E aí a gente vai para as principais entrevistas, na minha visão, que a gente conseguiu ter ali na zona mista, que é sobre Antony e também sobre o lateral esquerdo René, que foram protagonistas de uma das piores erros que eu já vi aqui no estádio Beira-Rio, se não o erro mais grotesco, no mínimo, que eu já vi aqui dentro do estádio Beira-Rio. O Antony não quis falar sobre a situação, a gente até tentou forçar ele, mas ele disse, olha, foi uma falha conjunta, mas não vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre a vitória do Grenal, que foi importante e tal. O Antony não quis falar muito sobre essa situação. O René falou. René disse, olha, o Antony não falou que estava sendo gol, ele não gritou, porque normalmente ele fala, ó, é minha, eu, por exemplo, né, trazendo um exemplo para ti. E o René disse que o Antony não falou que ia sair do gol. Depois que o René viu que o Antony não ia sair do gol, o René tentou recuar a bola, mas aí viu que estava deslocado. Ele disse, olha, falhei no lance, a falha é minha, né? A gente sabe que foi uma falha conjunta, o Antony falhou justamente porque o Antony ameaça que vai e aí volta do nada, a gente sabe dessa situação também. Mas o René falou, olha, se for para eu falhar todo o jogo, mas a gente conseguir continuar ainda vencendo os jogos, por mim tudo bem, eu posso ser ocupado todo o jogo do Inter. Mas o importante é ter saído com a vitória, mas ele admitiu sim, a gente, por mais que essa vitória mascare o meu erro, lá nos bastidores a gente sabe que a falha foi minha, eu coloco na conta essa falha minha, diz que vai seguir trabalhando para tentar melhorar, tá bom? Então esse foi o vídeo aqui do Internacional, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, começando a dar um vento agora, não esquece também de ativar o sininho de notificações, a voz não estava muito boa, mas o jogo também pedia essa voz um pouco mais acentuada, então vou ficando com esse vídeo por aqui, com a imagem de fundo aqui do estádio Beira-Rio para vocês, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e foi!